Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do inventário e partilha, tratando especificamente da avaliação dos bens. Nós estamos aqui no módulo dos procedimentos especiais, falamos sobre a teoria geral dos procedimentos especiais, já tratamos de diversos procedimentos especiais especificamente, seja fora do CPC, como o mandado de segurança e os juizados especiais, ainda mesmo dentro do CPC, ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias, ação monitória, nós já estudamos e estamos nesse momento tratando do inventário e partilha. No inventário e partilha fizemos diversas considerações em vídeos pretéritos, estamos nesse momento tratando do procedimento judicial. No último vídeo nós falamos sobre as impugnações que os interessados fazem quanto às primeiras declarações trazidas pelo inventariante. E agora, como eu lhes disse, vamos tratar da avaliação dos bens, que se encontra, aí veja, a seção 5ª da avaliação e do cálculo do imposto. Hoje falaremos da avaliação. A avaliação vai do artigo 630 ao artigo 635. 630 a 635, o artigo 636 já trata das últimas declarações que nós veremos em outro vídeo. O artigo 630 prevê que, fim do prazo previsto no artigo 627, o artigo 627 é o que trata da impugnação às primeiras declarações, como visto no último vídeo, findo esse prazo sem impugnação alguma, ou em havendo impugnação, já tendo sido elas decididas, a impugnação, já tendo sido ela decidida, a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca, avaliador judicial. Então, como eu lhe destaquei, a avaliação ela decorre da conclusão da via impugnativa, da impugnação prevista no artigo 627. O 627, como nós vimos, ele é o dispositivo que trata da impugnação às primeiras declarações, como está destacado aí para os senhores. O interessado pode, a parte pode alegar erro, omissão, sonegação de bens, impugnar a nomeação do inventariante, contestar a qualidade de quem tenha sido incluído como herdeiro. O artigo 633 vai dizer que nós podemos dispensar a avaliação se a Fazenda Pública, uma vez intimada pessoalmente, vier a concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Como nós vimos, o artigo 629 prevê que após o prazo da impugnação pelas partes, a Fazenda Pública ela dispõe do prazo de 15 dias para informar ao juízo se concorda com os bens descritos nas primeiras declarações, de acordo com os dados que constem no cadastro imobiliário do ente público. Então, uma vez que se tenha intimado a Fazenda Pública para fins de manifestar concordância ou discordância quanto aos bens atribuídos, a valoração dos bens atribuídos na primeira declaração, olha a importância de fazer uma avaliação consentânea, compatível com a realidade. Se a Fazenda Pública concordar com o valor, você dispensa a avaliação. Porque a avaliação que nós estamos aqui a estudar, ela é importante para o procedimento de inventário e partilha em dois sentidos. Em primeiro lugar, ela vai influenciar na partilha futura, né? A partilha se dará entre os sucessores habilitados de acordo com os bens descritos. Então, quanto maior a valoração, maior é o quinhão, a divisão entre os envolvidos. E o segundo significado, o segundo sentido da avaliação é a definição do imposto a ser recolhido. Nós veremos que na transmissão de bens causa-mortes incide um imposto, os senhores já devem ter estudado lá em direito tributário, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte.
Então, sendo uma das finalidades da avaliação determinar o valor do imposto, o ITCMD, é natural que, se a fazenda, que é a principal interessada nesse sentido, ela é credora do imposto, concordar com o valor, você não vai ter necessidade de realizar a avaliação. É isso que nós temos aí previsto no artigo 633 do CPC. Voltando ao 630, nós vimos a questão do prazo. Agora vejamos a parte final. O juiz nomeia perito para avaliar os bens do espólio, mas somente nomeia perito se na comarca não houver avaliador judicial. Significa dizer, portanto, que a avaliação ela é realizada preferencialmente por avaliador judicial. Será nomeado perito apenas se não houver avaliador judicial. E além dessa hipótese de inexistência de avaliador judicial na comarca, também será necessário nomear perito, vejam o parágrafo único do artigo 630. Também será necessário nomear perito nos casos do artigo 620, parágrafo 1º, que nós já estudamos aqui. O parágrafo 1º do 620 trata da apuração de haveres, definição do balanço do estabelecimento, se o de cujus for, respectivamente, o de cujus ou autor da herança, né? Se ele for, respectivamente, sócio de sociedade empresária que não seja SA ou empresário individual. Quer dizer, se o de cujus era empresário individual, será necessário apurar o balanço, o valor do estabelecimento. Se o de cujus era sócio de uma sociedade empresária, ressalvado SA, será nomeado perito para definição dos haveres, da sua quota-parte naquela sociedade. O 631 prevê que a avaliação dos bens do espólio no procedimento do inventário e partilha segue o que dispõe os artigos 872 e 873, que estão no capítulo da execução. E aí, o 872 trata do laudo de avaliação, né? A avaliação lá na execução, a avaliação é realizada em regra pelo oficial de justiça avaliador, consta de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, ou, sendo ela realizada apenas por avaliador, do respectivo laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz. Então, o 872 trata do laudo de avaliação e prevê que, em qualquer hipótese, o laudo deve conter, especificar, discriminar os bens com as suas características e o estado de conservação em que se encontrem, e também deve discriminar o valor dos bens. Isso é naturalmente importante para fins de avaliação do valor do espólio. Além do 872, que trata do laudo de avaliação, aplica-se também o 873, que são as causas de realização de uma nova avaliação. E as hipóteses em que se admite nova avaliação consistem, portanto, nos casos em que qualquer das partes tenha arguido fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. O juiz vai analisar tal alegação e, concordando, determina a realização de nova avaliação. Uma outra hipótese em que se admite uma nova avaliação, é caso se verifique, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, seja por qualquer circunstância da lógica do mercado. O bem pode valorizar ou desvalorizar. Sendo alegado e demonstrado isso, é possível que se proceda a uma nova avaliação. Também prevê o 873 a possibilidade de uma nova avaliação quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, se reputar por algum motivo qualquer que há alguma discrepância, algum erro por parte do avaliador. Além desses casos, e aí prevê
o parágrafo único do 873, que nesse caso em que haja fundada dúvida quanto ao valor atribuído, sendo determinada uma nova avaliação, aplica-se o 480. Nós falamos aqui do 480 quando do estudo das provas, né? O 480 ele se situa na prova pericial e vai prever lá que, sendo determinada a realização de uma nova perícia, quando não tiver sido suficientemente esclarecida a primeira, né? Então, uma nova avaliação, quando o juiz suspeitar que há algum furo, algum erro na primeira avaliação, o que nos importa aqui são os parágrafos, né? A segunda perícia, a segunda avaliação tem por objeto os mesmos fatos, os mesmos bens sobre o qual recaiu a primeira avaliação. A segunda avaliação rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. A segunda avaliação não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de cada uma delas, pelo livre convencimento motivado. Então aqui no caso nós teremos duas avaliações, a primitiva e a nova avaliação determinada. Além destas hipóteses do 873, em que se admite uma nova avaliação, também se tem admitido a realização de nova avaliação quando tiver transcorrido um prazo, um tempo substancial, significativo da avaliação primitiva, da avaliação anterior. Aliás, o decurso do tempo pode ser um motivo para a valoração ou desvaloração do bem. Valorização ou desvalorização do bem, ok? No artigo 632, nós temos uma norma que visa trazer uma simplificação procedimental, uma desburocratização do procedimento. Segundo o 632, não será expedida carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde tramita o inventário. Em regra, quando um ato processual deve ser praticado em comarca diversa daquela onde o juiz tem jurisdição, expede-se carta precatória. Mas a carta precatória ela traz uma burocratização para o procedimento, uma perda, em certo sentido, de efetividade. Então, para evitar isso, nós vamos desprezar a expedição de carta precatória quando os bens forem de pequeno valor. Aí você não vai atribuir valor, o bem estará discriminado nas primeiras declarações, será levado em consideração na partilha, só que você não vai valorar, quer dizer, não vai incidir em tese, não vai incidir imposto em cima dele, porque não compensaria o custo ao processo, no sentido de efetividade da jurisdição, de se expedir uma carta precatória com o valor que vai incidir. O valor é sempre proporcional, o valor do tributo é sempre proporcional ao valor do bem. Então, se é um bem de pequeno valor, não compensa o esforço. Ou, independentemente do valor, quando aquele bem seja perfeitamente conhecido do perito nomeado. E aí o perito da comarca onde tramita o processo pode avaliar a depender do tipo de bem, ainda que se situe em outra comarca. Quer dizer, eu não preciso ter acesso direto ao bem para avaliar. E aí, senhores, o 635, em sede conclusiva aqui, para caminharmos para o final, prevê um contraditório, naturalmente, das partes em relação ao laudo de avaliação apresentado, ou pelo avaliador ou pelo perito. Então ele vai prever lá que entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias. E esse prazo de 15 dias ele corre em cartório caso os autos sejam físicos, né? Não faz sentido falar em prazo que corra em cartório quando os autos são eletrônicos. Essa expressão prazo correndo em cartório quer dizer que nenhuma das partes pode retirar os autos da Secretaria do Juízo, porque o prazo é comum. E aí, para ter acesso ao que conste dos autos, você tem que se dirigir ao cartório para ver. O prazo corre em cartório. Sendo os autos eletrônicos, você pode consultar o inteiro teor dos autos em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, né? E não faz sentido, portanto, falar em autos eletrônicos, nos autos eletrônicos, falar em prazo correndo em cartório. Então, 15 dias, prazo correndo em cartório, em sendo autos não eletrônicos, que em geral se chama de autos físicos. Havendo a impugnação, quer dizer, parágrafo 1º do 635, versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, a atribuição do valor que o perito deu ao bem, o juiz decide de plano.
com base no que consta dos autos. Quer dizer, não é uma impugnação contra a descrição do bem pelo perito, é o valor que ele atribuiu. O juiz, com base no que tiver nos autos, vai decidir. E caso ele julgue, independente da alegação que seja, da impugnação que seja, se o juiz julgar procedente a impugnação, ele vai determinar que o perito retifique a avaliação, que corrija, faça uma outra avaliação, corrigindo aquele ponto, devendo o perito, nesse caso, observar naturalmente os fundamentos da decisão, as razões da decisão que dão colhida à impugnação pelos interessados, tá certo? Então, quanto à avaliação dos bens no inventário e partilha, era isso que eu queria falar com os senhores. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as últimas declarações, o cálculo do imposto e ainda tem algumas coisas para estudarmos aqui no procedimento do inventário e partilha. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.